Vamos lá. Então, vamos lá. Iniciamos, então. Vamos falar sobre a questão do cadastramento de usuários. Só dando uma repassada assim, muito rápida para vocês relembrarem, na aula anterior, que a gente falou sobre o loader, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Na questão da criação do loader, o que a gente fez? A gente mostrou para vocês, a gente já tinha feito uma migration para poder criar para definir a criação dessa tabela. E aí mostramos para vocês como é que o sistema se comporta com relação a essa classe user, né, que nós definimos dentro do nosso modelo, que a gente estende uma superclasse chamada model. Essa classe model, ela vem lá da biblioteca Sequelize. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com o que a gente viu de Spring, aquele Spring Data que trazia um monte de... que era o nosso repositório, né? Na verdade, aqui também a tecnologia que a gente usa aqui, o conceito aqui também é de repositório, é a mesma coisa. Só que aqui a gente trabalha com Sequelizer. Acho que tem alguém chegando aí, deixa eu ver. Opa, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Então, quando a gente trabalhava com a parte de Spring, a gente tinha uma interface repository. O nome da interface aqui era repository, que ele era buscado lá do Spring Data, fazendo uma analogia. Então, o Sequelize está para o Spring Data, assim como a classe Model está para a interface referente ao Spring Data, tá? Que é o repository. E aqui, a gente está criando a classe usuário. Lá, vocês, não sei se vocês se lembram, a gente criava também uma classe, por exemplo, uma classe produtos, que era o nosso repositório. Produtos estendia o repository, que era a interface. Aqui é a classe usuário, de user, que é uma classe minha que eu criei, que vai estender o model. Então, com isso, eu vou poder utilizar todos os métodos que o model me oferecer. Então, por exemplo, para poder fazer inserção no banco de dados, que seria o insert, fazer uma alteração no banco de dados, um update, fazer uma consulta, a gente usa o find, a gente usaria o select, se a gente fosse usar o SQL. Aqui a gente usa o delete, né? Como também lá no SQL é usado também o delete, só que lá você tem todo aquele comando, aquela estrutura. Aqui, quando a gente trabalha com orientação a objetos, não tem nada disso. A gente trabalha com os métodos que essa superclasse nos oferece. Tá? Todas as tecnologias trabalham nesse esquema. O Sequelize é uma das alternativas que a gente encontra em Node. Existem outras também. Tá? E no caso do Spring Data, a gente trabalha com repository. Então, por isso que é interessante a gente fazer essa analogia com essas tecnologias que a gente tem. Então, quando a gente fez criou essa nossa classe, né? Essa nossa classe usuária, era em vistas a isso. E aí a gente definiu aqui, dentro do database config as configurações do banco. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o projeto, porque aí eu acho que fica mais fácil de a gente verificar, né? Vamos abrir pelo DOS mesmo. Rapidinho, eu vou abrir aqui a aula 10. E aí a gente mostra com mais detalhes aqui o nosso código. Então, vamos lá. Aqui a classe user. Aqui no database a gente define as configurações do banco, para a gente poder acessar o banco. Aqui nesse database a gente definiu a nossa migration, tá? Que é o mesmo que a gente usava lá no Flyway, né? Que é responsável por criar a
a nossa tabela, né? A tabela user. E só, em termos assim de banco de dados, basicamente é isso. O restante você já conhece, né? A parte estrutural da aplicação você já conhece, né? Aqui a gente tem a nossa aplicação, aqui a definição das rotas, no caso eu tinha definido a rota barra, e aqui é o nosso servidor, que a gente configurou a porta 3333, ele vai ficar ouvindo nessa porta 3333, tá? Aqui a gente definiu esse index aqui, é referente no caso do database, né? Isso aqui é para ele poder fazer a carga de todas as tabelas que a gente tem. Então, a partir lá dos nossos modelos, a gente tem esses modelo de usuário por enquanto. Essa classe aqui, ou melhor, essa função, que fica dentro do database, é responsável por fazer o seguinte, por criar um vetor chamado models, contendo todas as nossas tabelas. Como, por enquanto, só tem user, então ele vai jogar para dentro desse vetor aqui os dados da tabela user. Feito isso, a partir de agora, eu começo já a trabalhar com esses models aqui. Tá? Bom, então, basicamente, essa é a ideia da aplicação. E aí, na semana passada, o que a gente mostrou lá nas últimas aulas? A gente mostrou que, no momento em que você trabalha com a classe user, você pode usar os métodos do Sequelize, daquela superclasse model, que eu mostrei para vocês, que é essa classe model aqui. Então, por exemplo, esse método create, ele faz parte do quê? Ele faz parte do Sequelize, tá? Nós buscamos dele. Então, com esse método create, a gente consegue inserir um registro lá no banco de dados. Então, a gente botou aqui o nome do usuário, o e-mail, a password hash, né? A password, e a senha, o ID, ele é automático, ele é autoincremento, tá? Beleza, então, isso aqui eu mostrei para vocês que a gente fez assim de uma forma meio gambiarra, para quê? Só para poder mostrar o uso da rota barra e do método create. Claro que agora a gente vai passar a organizar a nossa aplicação da forma com que normalmente a gente utiliza. A gente criou esse método aqui dentro das próprias rotas. Agora não, agora a gente vai separar. E é a partir daí que a gente entra no material de hoje. Tá? Então, espero que vocês tenham relembrado e entendido essa revisão. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, de fato, implementar aqui a tabela de usuários. Então, nessa aula, a gente vai apresentar essa implementação do cadastro de usuários na nossa API, a API que a gente está criando. Então, para isso, criaremos um arquivo chamado user controller, ou aí agora vocês vão começar a relembrar as coisas. Eu estou com ele aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar essa tela, que eu vou explicar por esse material aqui mesmo. Vou pegar isso aqui. Ok, aí, à medida que a gente for explicando, a gente vai alternando. Tá? Então, olha, a gente cria esse arquivo. Então, olha, a gente cria uma pasta controllers igual nós fazíamos lá naqueles projetos de Java. Todos os projetos, eles trabalham dessa forma. Os projetos que trabalham com padrão MVC, todos eles trabalham com model, controllers e a view. Aí a view depende de cada tecnologia. Né? Nesse caso aqui não tem view, porque a gente só está criando API. Quem faz a view vai ser o quê? Vai ser o front-end que vai requisitar a nossa API. E aí a gente vai trabalhar com o quê? Com React.js, com React Native, que são os front-ends. Nesse caso aqui, a gente só trabalha com API, ou seja, a gente só tem back-end. Quando a gente trabalhava com Java, aquela aplicação do Spring, ela é full MVC. Ela fazia tudo, ela tinha model, view e controller. A visão ela fazia também. Aqui não, a API não faz visão. A API ela só devolve JSON. Você chama a API, ela devolve JSON. Você quer saber o endereço
de um imóvel pelo CEP, você passa para a API lá dos Correios, lá, eles têm uma API, você passa para a API deles o CEPLET, retorna um JSON com endereço. É assim que funcionam as APIs. Tá? Então, nesse contexto, a gente cria a pasta controllers e a gente vai criar um user controllers, da mesma forma que a gente criava aquele products controller lá no Java. E aqui dentro, o que a gente faz? Ó, é uma classe mesmo, ó, user controller, possui a mesma característica de middle. Essa característica, ele faz uma espécie de filtro, né? Eu consigo fazer uma validação aqui para não deixar ele continuar. Tá? E aí, esse método store, ele será chamado lá no arquivo routes. Então, eu aqui divido os papéis. Tá? E depois ainda vem o conceito de serviço, que era o mesmo que a gente utilizava lá no Spring também. Mas, por enquanto, a gente tem aqui, olha, uma sync story. Esse async story, o que ele faz? Ele é que vai ser o responsável. Então, aquela jogadinha que a gente tinha aqui, ó, de fazer esse create dentro do routes, opa, acabou. Agora a gente já separou aqui os papéis. Então, olha, a gente criou o método store. Esse método store é que vai ser responsável por isso. Então, em primeiro lugar, o que ele faz? Inicialmente, ele faz o seguinte. Ele vai usar um método find_one. Esse find_one aqui também é baseado lá na classe user. Esse find_one aqui é também um método que vem lá da superclasse model, seguindo a mesma analogia do create, né? O find_one também vem de lá. Só que quando a gente usa esse find_one, ele pesquisa um registro. Então, a gente passa o quê? Bom, eu vou fazer aqui uma validação. Se eu estou fazendo uma gravação, se esse usuário já existir, e no caso, a chave que eu vou considerar aqui é o e-mail, eu não vou permitir que 2 e-mails iguais existam na minha tabela. Então, o que eu faço? Eu faço uma verificação, find_one, aqui eu uso a cláusula where, então a única coisa que ele me exige é botar where. E aí eu boto um esquema no mesmo esquema de objeto, olha, eu tenho aqui o e-mail, que é a minha propriedade, e esse rec.bar_email é o que eu estou recebendo lá do meu corpo, do corpo da minha requisição. Esse rec aqui é o que vem lá do corpo da requisição, olha, que foi passado aqui. Então, quem chamar o store vai ter que passar esse cara para ele. Então, esse e-mail que eu recebi aqui lá do corpo da requisição, eu vou e faço a pesquisa. User exist, se ele existir, opa, eu retorno um status 400. Esse 400 vai indicar que o e-mail já está existente. Ou seja, eu já retorno daqui mesmo. Por isso que ele funciona como um middleware. Eu quebro aqui o método, ele não continua. Agora, se esse e-mail não existir, aí sim. Aí o que a gente faz aqui? A gente pega lá do corpo da requisição todo o conteúdo necessário para a gravação, né? Que no caso é todas aquelas informações, que é o name, o e-mail e a senha, e faz um create. Tá? E esse processo, por que ele é assíncrono? Por que eu coloco aqui esse async? E eu também utilizo esse await. Por quê? Porque não é instantâneo. Ele não necessariamente ele funciona de forma síncrona. Se eu quiser chamar a API lá dos Correios, para eles me mandarem o CEP, pode ser que naquele momento o sistema deles está meio travado, está com alguma coisa, então eu tenho que ficar esperando alguns segundos, aguardando essa resposta. Então, esse async_wait faz exatamente isso. Bom, se eu conseguir gravar, e ele vai conseguir gravar, porque se ele chegou aqui, esse ponto ele vai gravar, e aí eu faço esse return user só para ele poder imprimir na tela, né? Os dados de retorno, e acabou. Está feita a gravação. Tá? Vamos voltar aqui para o material para a gente ver. Então, tudo isso que eu expliquei, exatamente isso. Olha. Na linha 1, nós importamos o módulo de usuário, e como estaremos tratando de um cadastramento de usuários, iremos definir uma função assíncrona, chamada store, que eu expliquei para vocês, com a mesma característica de um middleware, do Node, quer dizer,
Eu faço aqui uma verificação, se der algum problema, já dou um retorno, não deixo ele continuar, por isso ele é middleware, recebendo os parâmetros rec e res, e retornará informações em formato JSON. Retorna aqui o JSON. Para o cliente da nossa aplicação. Quem é o cliente? É o cara que chamou a API lá no navegador. Portanto, essa função receberá os dados que iremos receber no Insomnia. Esse Insomnia é um front-end que eu havia comentado com vocês, que ele vai... Aliás, eu acho que eu já mostrei o Insomnia para vocês. Você já conhece o Insomnia, que é aquele software que eu utilizo para ele poder fazer uma requisição lá da minha aplicação. Ele simula um navegador para poder chamar a API. Ou de um front-end, né? O React Native, né? Que vai passar esses dados, nome, e-mail e senha, e vai criar o registro no banco de dados. Então, por meio do RecBody, em formato JSON. Por isso, nós definimos uma constante user aqui na linha 3, olha. Essa constante user. To create. Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe aqui. Não, é isso mesmo, tá? Então, a gente define essa constante user na linha 13 e vai representar o nosso usuário. O usuário que eu vou estar gravando. Então, se eu tiver esse retorno, ele vai jogar para dentro do usuário o retorno que a minha API vai fornecer. Tá? Beleza. Esse método recebe todos os dados vindos lá da body, na sequência... Tá. Aqui eu já estou mostrando para vocês o Insomnia, né? Já em execução. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a figura para vocês ali. Na próxima aula, inclusive, eu vou até fazer essa aula com a minha outra máquina, tá? Porque essa máquina aqui, eu estou tendo um probleminha com aquele meu Postgre, ou melhor, eu não estou conseguindo fazer a integração. Eu não sei se é esse Windows 11 o problema, não sei o que pode estar acontecendo, mas eu não estou conseguindo fazer essa conexão via SQLite. Tem algum problema aí. Bom, então esse é o nosso código. Em seguida, a gente abre aqui aquele routes, deixa eu abrir aqui de novo, esse arquivo nosso de rota, que a gente estava fazendo aqui na inclusão de dados, e a gente vai importar o user controller, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu fazer uma captura, para a gente poder comentar melhor. Então, o que a gente faz? A gente passa a usar lá na nossa rota esse user control, a gente faz referência a ele, a gente instancia aqui, né, a nossa rota, e olha o que a gente faz, olha. Quando eu chamo esse método post, já é para poder fazer a gravação, eu chamo lá do user controller o story. Ou seja, eu agora criei uma rota /users, no sentido de que essa rota /users vai ser a minha rota referente à gravação. Porque eu implementei a gravação nesse user control, em um controlador. Eu tirei daqui, ó. Eu estou aqui, ó, dentro do meu routes.js. Essa parte de gravação aqui eu tirei daqui. A gente tirou daqui e jogou para cá, ó. Jogou para dentro do controle. Então, agora, como a gente está dando aqui um export dele, a gente vai chamar esse controlador. A gente chama esse controlador e ele é que vai fazer toda essa execução. Tá? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, eu chamo a rota, ponto post, aqui eu já estou usando o método post, que já é aquele verbo de gravação, já não é o get, é o mesmo post
que a gente utilizava lá no Java, né? E aí a gente vai chamar a rota barra user para a gente poder chamar o método store dessa classe users, controller, user controller. Então, dessa forma, vocês viram como é que a gente implementa, né, a parte do MVC. Então, para poder testar essa API, eu não vou testar aqui online, mas eu vou mostrar aqui a captura de tela que eu fiz na minha máquina. O que a gente fez aqui? Ó? Eu criei uma rotazinha, né? Eu criei uma request, na verdade, para poder fazer isso. Então, nessa minha request, olha, aqui eu mostro passo a passo como é que você vai criar, né? Desde a parte da criação da workspace. A gente vai criar uma área de trabalho chamada Bureau 7, né, de acordo com o nosso projeto. A gente cria uma pasta users, né, então você veja que o isômetro está zerado aqui, ó. Criamos um users. Depois a gente vai definir a nossa request, né, por meio primeiro configurando a parte de conexão, onde é que está a API. A gente define uma base URL para ela, define esse caminho aqui. Então, olha, quando eu chamar lá no navegador, eu vou chamar isso aqui, ou melhor, quando eu chamar no Insomnia, né? Porque agora é o Insomnia que vai executar. Então, esse é o meu domínio, http://localhost 2.3333. Esse é o meu domínio. Agora, a rota é definida lá na aplicação, quando a gente colocar o /users. E é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai definir aqui uma requisição dentro dessa pasta users. E o que vai ter nessa requisição? A gente vai colocar aqui um método post chamado create. E aí eu passo os dados que eu quero gravar dentro do corpo da minha requisição, tá? Dentro do body da minha requisição. E ele no formato JSON. Então, quando eu passo esses dados e faço o sending, esse send aqui nada mais é do que eu pegar essa minha base URL e colocar a rota /users. E a rota /users é aquela que a gente acabou de definir aqui em cima. Deixa eu voltar aqui para pegar um gancho para vocês verem. Não se esqueceram. Olha a rota /users, que está dentro da nossa rota. Ela executa o método store lá da classe controller. Então, quando a gente faz isso, ela vai recepcionar esses dados, vai pegar esses dados aqui, faz a gravação e dá esse retorno. Esse retorno é com todos os dados lá da tabela. E quando a gente faz aquele retorno, né? Quando ele faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Lá na controle, quando a gente faz esse retorno res.json, esse res aqui, o res é o retorno da requisição, que seria o response, ele vai retornar todos os dados do user. Tudo aquilo que foi gerado pelo user. Lembrando que essa classe user está associada à minha tabela, no meu banco de dados. Aí ele retorna em formato JSON, é por isso que ele retorna desse jeitinho aqui, ó. Sempre com chave e valor, propriedade e valor. Certo? Beleza. Agora, isso aqui é só uma verificação que a gente implementou. Acho que é só para poder fazer uma validação. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, sim. Aqui a gente está fazendo a verificação. Não, isso aqui não. Acho que isso aqui já foi feito, né? Eu só estou mostrando. Isso aqui eu já tinha explicado, aquela questão da validação que eu fiz aqui, ó. Dessa parte aqui da verificação da existência, eu mando quebrar. O único detalhe aqui é que eu posso pegar essa minha resposta e posso definir o formato que eu quero que ela tenha de retorno. Para isso, quando eu receber o retorno aqui do meu usuário, eu posso definir quais são as constantes que eu quero. Ao invés de usar uma constante única, como a gente fez aqui, ó, como a gente fez aqui, a gente estava jogando tudo para dentro do meu vetor user,
Agora eu posso definir campo a campo o que eu quero especificamente que seja retornado. E eu coloquei ID, name, e-mail e o provider. Então, quando ele gravar, eu retorno esses dados e ele vai exibir na tela. Basicamente, é isso que ele vai fazer. Trouxe esses dados aqui. Tá? Então, deixa eu ver se eu fiz mais uma coisa. Ah, sim. Isso aqui é aquele detalhe que eu já havia comentado com vocês, que como a gente está trabalhando com esses sequelais e a gente está fazendo requisições do Insomnia, isso aqui funciona como uma espécie de log que a gente tinha visto lá na nossa disciplina de Spring, quando o Tomcat ele exibia os logs de todas as operações SQL que eram executadas. Todas essas operações, elas ficam sendo exibidas aqui, ó, na console do nosso terminal. Tá? Então, essas mensagens aqui, elas continuam aparecendo, porque isso aqui, na verdade, vai ficar rodando direto dentro de um servidor. A API, ela fica rodando o tempo todo. Ela fica guardando as requisições. E aqui a gente consegue visualizar tudo que está sendo feito em termos de SQL, consulta, inserção e tudo mais. Tá? Bom, é isso. Vocês viram que não é uma coisa complicada, é muito simples. Se a gente for fazer uma analogia com o que a gente viu na parte lá do Java do Spring, ontem, por exemplo, eu terminei com os meninos aqui, mostrei aquela parte de você gravar na tabela produto, a gente fazendo aquele projeto em Java. Quer dizer, a gente escreve muita coisa, a gente desenvolve muito, a gente amarra muita coisa no Java, que é uma coisa legal, né? Porque tem toda uma segurança por trás. Mas realmente nessa tecnologia a gente escreve muito menos. A gente escreve muito menos. Mas as funcionalidades é a mesma. E vocês perceberam que isso aqui é uma API. A parte de view, de exibição, não faz parte desse nosso projeto aqui. Parte de exibição é coisa lá do front-end. Aqui, ele só executa e retorna um JSON. O cara que é o front-end é que vai pegar esse JSON e vai fazer o que ele bem entender. Vai renderizar da forma como ele bem entender. Tá certo? Bom, eu acho que é isso. Eu vou parar aqui a gravação, porque depois, para não estender o vídeo, eu vou parar aqui a gravação e a gente vai passar agora para a parte de perguntas, questões, questionamentos, tá bom? Então, estou encerrando aqui a gravação.